Não, porque aparece... A internet tá ruim, não entendo. Sério? Ô, gente. Ah lá, agora tá gravando aqui pra mim. Para aquele que entrou agora, se ficou gravando, desculpe esse começo, mas agora que tá certo aqui para mim, vamos que vamos. Ah, simples, o que faltou, Nemata, a gente falou das características gerais, é o grupo da Ascaris, e ficou faltando a gente falar de reprodução, as relações evolutivas. Edson, tomara que você consiga acompanhar, senão a aula é curtinha, mas a gente envia lá no sistema, e aí qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Então, hoje ficou faltando reprodução, o ciclo de vida de alguns parasitas, mas é muito simples, Nemata não tem tantas diferenças, tantas especificidades nos táxons, diferente dos anélidas, que vocês verão na sequência. Vamos lá. Então, assim, para falar em reprodução, a gente primeiro fala de como está organizado o aparelho reprodutor e se existe cópula, se não existe cópula, se a fecundação é interna, se a fecundação é externa, se tem ovos, se não tem ovos, se tem larva, se não tem larva. E vamos ver isso, então, aqui para a nemata. A maioria é dioica. Tem as exceções, né? Sempre tem. Mas a maioria dos grupos, e muito aqui a gente não conhece, principalmente os de vida livre, né? Tem muitos táxons que são desconhecidos. Mas dos identificados, a maioria é dioica mesmo, quer dizer, tem o organismo feminino e o organismo masculino. Dentro da espécie, a gente tem o macho e tem a fêmea. E com dimorfismo sexual ainda. Porque na maioria das vezes, os machos são menores que a fêmea. No caso da Ascaris, eles têm essa característica, tem essas espículas, as sardinhas. Aliás, dá para ver, não sei se eu mostrei espícula na prática, mas na prática dá para ver diferenças de macho e fêmea. Alguns acho que já fizeram relatório e enviaram, mas lá, e é simples, tá? Perguntaram, eu fiz perguntas de dimorfismo sexual só para nemata, porque é onde existe o dimorfismo sexual. Do platiomites, na prática, é só colocar o nome das estruturas mesmo. Então, ali, e na prática era para ver isso, a fêmea tem um sulco, porque para a cópula é onde o macho se encaixa ali certinho. E ela tem um poro genital, que é um poro genital mesmo, do macho a abertura genital é o mesmo local que ele libera espermatozoide, então é cloaca, e resto de trato digestório, por isso cloaca. E ele coloca essa espícula no poro genital feminino, que é por onde ocorre a liberação de espermatozoide. Então, existe essa diferença. Tenho lá na mão os dois, eu devia ter colocado aqui a imagem, a mesma que está lá na prática, para vocês lembrarem. A fêmea é maior, tem esse sulco, o macho é menorzinho, ele se encaixa nesse sulco, ainda tem a extremidade curvada, com essa espícula que entra mesmo no poro genital da fêmea, para a introdução de espermatozoide. Então, aqui, ó, macho menor que a fêmea, com extremidade posterior curvada, como um gancho, que é a maioria dos de vida livre, ou alargada em forma de leque. Geralmente, em forma de leque, essa estrutura auxilia também para a natação. Então, essa dilatação, geralmente, são nos aquáticos. Ó, nessa imagem aqui, então, a fêmea é o nemata superior, o espécime, né, esse indivíduo superior, e o macho é o inferior. Então, a gente já vê a diferença de tamanho. Essa linha, embora está mostrando aqui como se fosse um sulco no macho, mas essa linha a do macho é muito, muito discreta. Agora que eu reparei falando para vocês, que eu vi que tem uma linha também. Mas quem tem a linha lateral mesmo, a linha que é onde o macho se acomoda para a cópula, quem tem é a fêmea. A boca deles, de modo geral, é trilabiada. Em especial, a fêmea. Isso dá para ver na prática também. Fica difícil lá, eu coloco uma pinça e viro na lupa para vocês analisarem. Dá para ver 3 lábios bonitinhos e as espículas, que são essas estruturas que o macho coloca no poro genital feminino para a introdução de espermatozoide.
Olha só, aqui no Nemata, começa, lá nos platiomintes a gente já tinha, né, o aparelho reprodutor, e lembra que no sexto da queratina, a gente tinha proglótide por proglótide. Mas olha a organização já do aparelho reprodutor feminino na fêmea de Nemata. Nossa, mas eles são tão pequenininhos, são mesmo, principalmente os de vida livre, os parasitas ainda tem alguns maiores. Essa estrutura típica de ascaris, as ascaris pode ser um pouquinho maior, aqui estava na minha mão ali, chegava a ter 15 centímetros, mais ou menos. Então, aqui as características do aparelho reprodutor feminino. Tem uma imagem aqui do lado, é a mesma do brusca e brusca, mas aqui tá eu tenho a versão dele em inglês, mas é a mesma que tá lá, tá? As fêmeas são maiores, tem um par de ovários alongados, então um par, ó, essa extremidade aqui, essa estrutura com fundo oco, é onde ocorre a produção dos óvulos. Então, tem dos dois lados. Só que assim, como que a gente caracteriza? De acordo com a função. Na verdade, é lá na extremidade que produz os óvulos, e aí tem uma sequência de tubo até chegar no poro genital. Então, conforme vai ocorrendo as diferentes funções, as regiões, a gente atribui esse nome. Não é igual às nossas estruturas, que são totalmente diferenciadas. Aqui não. Então, o ovário está aqui na extremidade, então um par de ovários. Na sequência, tem um tubo, ó. Um oviduto, quer dizer, um duto onde passa o ovo, um duto onde passa o óvulo. Na verdade, é uma confusão danada. Se vocês estiverem estudando até pelo brusca e brusca, lá ele mistura em platiomintes monogênia e tremátura, ele mistura em alguns momentos, e vocês têm que prestar atenção nos termos. Ovos e óvulos, porque vira uma bagunça. Mas, na verdade, é assim. Óvulo é antes da fecundação, ovo é fecundado. No caso do ovo da galinha, que é o que a gente come, nem é ovo. Porque, teoricamente, né, não sei o que você está comendo do sítio, que pode ser, que tem um embrião, mas, teoricamente, é um ovócito primário ainda, antes da fecundação. Mas, então, aqui o que é liberado no ovário são os gametas. O ovário é a gônada. Então, o oviduto é passagem, teoricamente, de ovo. Mas não é, não, porque a fecundação ocorre lá no útero. Então, o que está passando aqui são óvulos, não foi fecundado. É o que foi formado no ovário. Então, um par de ovário dos dois lados, um par de oviduto. Aí, de repente, esses tubos, eles começam a dilatar. E é onde ocorre a fecundação. Onde ocorre essa dilatação, pode ver que aqui, ó, no esquema, essa estrutura está mais fina que essa daqui, ó. Essa daqui, dilatada, é onde ocorre a fecundação. Onde fica acomodado, então, os ovos, né, os óvulos fecundados. Então, aqui é chamado de útero. Um par de ovário, um par de oviduto, um par de útero. Os úteros, então um par de útero, converge para uma única cavidade, antes de ter o poro genital. Essa cavidade curta é a vagina da fêmea, porque é a região que é entrada, então, o poro é só abertura. A região curta, dilatada, que é para onde converge o útero, é a vagina, é onde ocorre a entrada, então, a liberação de espermatozoide. Então, a fecundação, já que os espermatozoides penetram no corpo da fêmea, a fecundação é interna. Em que região? No útero. Tudo bem até aqui? Lindo isso, com verme, tudo estruturado desse jeito? Tudo bem? Ó, se fosse nós, seria, então, o ovário, o oviduto, seria a tuba uterina. E não trompa, né? Trompa é antigo. A tuba uterina, o útero.
e aí a cavidade genital, a vagina, ok? Tudo bem? Dá para alguém falar comigo? Tudo certo? Lindo, maravilhoso? O que mudou aqui que é diferente de nós é porque aqui chama oviduto? Tudo bem? Alguém responde, professor? Nicolas, cadê você? Aí, muito bem. Ok. E os machos, então? Como é nos machos? Tudo certo. Fácil, fácil, né? Os machos são menores, o corpo posteriormente curvado, que é exatamente para se encaixar na fêmea. 1 ou 2 testículos tubulares, né? Aqui, ó, então, de novo, estruturas de fundo cego, responsáveis, se é testículo, responsável para produzir espermatozoide. Então, esse espermatozoide é produzido aqui foi retirado do corpo, ele tem que ser guiado para fora, até a ejaculação, até a liberação no meio ambiente ou no corpo da fêmea. No caso de Ascaris, é no corpo da fêmea. Então, 1 ou 2 testículos tubulares, aqui está mostrando de um lado, mas pode ter 2. O testículo, ele é organizado em 3 áreas. Uma área germinativa, que é a área que está produzindo espermatozoide. Uma área, então, de crescimento, onde se desenvolve, e uma área de amadurecimento. A partir do momento que eles estão preparados, eles podem ser liberados para o corpo da fêmea. Pode ocorrer a cópula. Esses espermatozoides, eles saem lá, era oviduto. Aqui é um duto espermático. Então, oviduto, um duto do óvulo. Aqui um duto espermático, um duto de espermatozoide. Então, do testículo, liga para um oviduto, um duto espermático. Na sequência, esse duto espermático é chamado de duto ejaculatório. Qual que é a diferença dos dois? Na verdade, é uma sequência de tubo. A questão é que o primeiro é só uma passagem do espermatozoide que foi produzido. E o outro tem força muscular para ser liberado para fora. Então, o que muda é a estrutura desse tubo, dessa cavidade. Quando passa para uma região mais muscular, com capacidade de ejaculação, de ir para fora, passa a ser chamado de duto ejaculatório. Esse duto ejaculatório, ele vai ligar numa cloaca. Então, no homem, passa, né, pelo testículo, tem todas as diferenças de túbulo, recebe líquido da próstata, da vesícula seminal. Em alguns aqui, tem vesícula seminal, ó, aqui está mostrando, então, antes de sair, o poro estaria assim nessa região posterior. Antes de sair na região posterior, recebe líquido da vesícula seminal. Aqui, em alguns pode até ter um parasita receber líquido prostático, mas não nem todos os casos, mas o líquido, porque é para reduzir pH, depende da forma de reprodução. Mas o líquido da vesícula seminal, todos têm que ter, porque é nutrição para o espermatozoide. Então, tem que ter alguma estrutura, em alguma região, tem que formar os nutrientes para os espermatozoides. Só que aqui, a hora que sai desse duto, se fosse no homem, ia direto para a uretra, né? Aqui, na hora que sai desse duto, vai para uma região que é chamada de cloaca. Porque é a mesma região que recebe espermatozoide com a região que recebe resto do sistema digestório, ou seja, não tem um ânus e um poro genital. Os dois são juntos, então que tem uma cloaca. Então, na cloaca tem restos do sistema digestório, mas é o mesmo local, e aí tem a espícula, tem para a introdução, né, para direcionamento de espermatozoide no poro feminino, e aí é lógico que ela veio de outra direção, mas a abertura é a mesma que tem do sistema digestório. Então, o que tem no aparelho reprodutor masculino? Testículo, um duto espermático, depois uma região desse próprio duto espermático com capacidade de ejaculação, que é um duto ejaculatório, que liga numa cloaca. Por quê? Porque é o mesmo local que libera espermatozoide. Tem restante do sistema digestório também. A gente viu isso quando a gente falou no sistema digestório. Tudo bem? E aí o que eles têm?
não é um órgão de cópula, mas uma estrutura que facilita a penetração de espermatozoide. Pode ser através dela, ou ela pode ser utilizada só para abrir o poro genital feminino, e durante a cópula, a liberação é direta de espermatozoide. Ela pode servir uma estrutura, mas aí não é de cópula, de penetração mesmo, não é um pênis, ou, na maioria das vezes, ela abre o poro só na região de contato, para ver liberação de espermatozoide direto do macho para a fêmea. Bonitinho isso? Fácil, fácil? Fácil? Tudo bem aí? Tudo certo? Não tem como. Fácil é uma palavra muito pesada, professora. Gente, mas é parecidíssimo com o nosso, só mudou aí alguns nominhos. Nada a ver. Gente. Nada a ver mesmo. Ué, como não? Ó, bom, o da fêmea ficou mais parecido. As mesmas estruturas, o que mudou aqui, cadê? Da fêmea. O homem não tem esse canal que a senhora falou, que vai lá para frente lá e tal. É porque chama de uretra. Ó, no homem mudou aqui dois tubos, mas da fêmea é isso, ó. Se fossem nós, ovário, tuba uterina, útero, vagina. Se fossem nós. Neles, o que substituiu? A tuba uterina, que não é uma tuba uterina, porque depois vai para o útero, é um oviduto, útero, vagina. E aí, da vagina, a abertura é chamada de poro genital. Ok? Não, é facinho, gente. Aí aqui não. Aqui você tem que pensar que não é uretra. É um duto de passagem do espermatozoide, que inicialmente chama de duto espermático, só passa espermatozoide. E na sequência ele tem capacidade muscular, que é duto ejaculatório. E outra, no homem, né? É facinho. Facinho. Em nós, a gente tem a porção final do sistema digestório, que vai para o ânus. E o sistema reprodutor vai para a uretra. No caso deles, a abertura é a mesma, então se encontra. A porção final do sistema digestório e do reprodutor é a mesma. Ficou mais fácil agora? Melhorou? Ainda preferia estar olhando para vocês, mas tudo bem. Tudo bem? Então, assim... Melhorou muita coisa. Aqui, no Anélida tem um monte de coisinha, mas eles são lindos também. Tem um monte, na Anélida a gente vai ver mais detalhado. A gente vai estudar o quarto bimestre inteiro, só né? Lá, porque tem muitas classes separadas. Aqui não, aqui ele é bem curtinho. Ó, então tem cópula, porque tem a união. Alguns podem até ter uma estrutura, pênis para cópula, mas a maioria das vezes a cópula é para a união do poro feminino com o poro masculino. Mas existe cópula, existe essa relação de macho e fêmea. A fecundação é interna, porque introduz o espermatozoide no corpo da fêmea, e a fecundação ocorre no útero. As espículas, então, são estendidas até o gonóporo feminino para a transferência de espermatozoide. Pode ser só para abertura da região e liberação direta, ou as próprias espículas podem ter canais para liberar o espermatozoide no corpo feminino. Ou seja, a estrutura é necessária para a cópula, nesse caso. Espículas, a maioria dos parasitas que tem ciclo de vida no ambiente terrestre, isso ocorre. Ela é típico da Ascaris lumbricoides, da lombriga. E aí são ovíparos, por quê? Porque depois que houve a fecundação, ocorre a formação de ovos. Ovos são depositados no ambiente. São menores, mas tem toda aquela estrutura, o embrião fica protegido, se alimentando do ovo normal. E aqui não tem estágio larval. Quando eclode do ovinho, já eclode ascaris bebês, né? Não tem uma fase larval. Às vezes, denomina-se, dá nomes diferentes, porque os jovens recebem, eles mudam de forma, mas não é larva, não tem fase larval, não. É desenvolvimento direto. Já sai um lemata em miniatura. Não tem estágio larval. E aí,
a gente tem alguns ciclos aqui, bem simplesinho, bem tranquilo. Então, aquela história, vocês já ouviram falar que passar a vontade da verme? Já ouviram ou não? Já ouviu? Já. Já. Eu já ouvi. Então, o que acontece? Na verdade, no caso da ascaris, né? Das tênias, a gente pode fazer o papel do boi ou do porco e ter cisticercose, ou pode ingerir o cisticerco, que é um ovinho, ele eclode no interior do corpo humano, e aí você tem a tênia adulta, que é o mais comum, aí é teníase. Quando você faz o papel do boi ou do porco, é cisticercose. Agora aqui não. E aí o pessoal fala assim, mas por que antes o povo colocava tanta lombriga para fora e hoje não coloca? Onde ficam os ovinhos? Na terra. Mas, gente, então, minha sogra fala que o meu cunhado, ela pegou meu cunhado comendo piolho de cobra uma vez. Olha isso, quando era criança, brincando na terra, e olhou assim, tinha um piolho de cobra na boca. Então, imagina o tanto de terra que a gente brincava e não usava higiene. Alguém aqui brincou na terra? Vocês sabem o que é isso? Edson brincou na terra igual eu. Eu? Tomava era banho em lagoa, dessas que para a água preta. Eu era dessas, hein? Não em lagoa, mas assim, quando chovia, deitava no meio-fio, aquela Meio-fio? assim, ó, e aquela água toda suja passando. Minha casa... Nossa, não, minha igualzinho. mãe me excomungava quando eu fazia isso. Hã? Que, Nicolas? Minha mãe me excomungava quando eu fazia isso. Então, minha mãe Eu não ia via. pro Rio, sem minha mãe saber. O conselho tutelar buscava eu quase toda semana no Rio. Minha mãe não via, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro e meu pai era tapeceiro e trabalhava em casa. Tadinho, era ele que aguentava. Então, ele tinha que trabalhar e cuidar. Minha irmã, 3 anos e pouco mais velha que eu, tinha que cuidar de nós duas, então, coitado. Mas a gente tomava conta da casa, fazia todo o serviço e tudo, e depois rua. Eu vivia ralado, eu vivia em cima de pé de árvore, em cima de muro. E minha casa tinha não é porão, sei lá se é porão, não é esse o nome. Ela era levantada assim e tinha o assoalho, era de madeira, assim, e tinha alguns buracos. Então, meu brinquedo, por exemplo, caía no buraco. Aí a gente saía, descia, e ela entrava debaixo da casa para pegar as coisas. Então, a nossa vida era brincar, fazer casinhas, coisas na terra. Então, imagina o tanto de ovinhos, de ascaris, né, de lombriga ou de outros nematos que tinha. E aí, o que acontecia? Primeiro que a gente tinha mais contato com esses ovinhos. Aí você ingere. Na verdade, eu vou mostrar o ciclo para vocês. A tendência, por isso que pode causar pneumonia, vai lá nos alvéolos, e quando ela volta, a gente engole, e aí que vai para o sistema digestório, eu já acompanho ali com vocês. E aí cresce o adulto. Então, tá lá o verme, tudo lindo, maravilhoso, faz parte do ciclo de vida dele, ele tá dentro de você. Aí a criança ficou com vontade de comer alguma coisa, ficou agitada porque queria um brinquedo e fica com febre. O que o verme vai fazer? Vai sair, começa a agitar. Então, a criança acabava vomitando, ou se soltasse o intestino, tivesse diarreia, aí a mãe via um monte de verme. Mas, gente, hoje a gente nem entra em contato. Que criança hoje que brinca com terra na cidade, assim, na maioria das rotinas, não é igual era antes. Lógico que a gente tem um monte de regiões, um monte de cidades, mas que ainda as crianças fazem isso. Mas a maioria dos centros urbanos hoje, as casas reduziram o tamanho, reduziram o quintal, tudo com calçada, e aí a criança não entra mais em contato com terra. Então, por exemplo, o pessoal fala assim, antes, o Edson talvez tenha ouvido isso. Nossa, fulano foi num velório, e aí estava saindo verme pelo olho, saindo verme pelo nariz. Hoje colam tudo, né? Mas é lógico, estava lá, tudo lindo, maravilhoso no ambiente dele. Aí, de repente, o corpo ficou gelado, para onde que o verme vai? O buraco que tiver. O orifício possível para sair, ele vai sair. Então, por isso que antes a gente via tanto. Então, não é que passar a vontade da verme, mas a passar a vontade, a ficar doente, fazia com que eles saíssem. Não é, Edson?
Antigamente nós vivia, antigamente nós fazia coisa que hoje criança não faz. Eu brinquei muito de esconde-esconde, eu subi muito em árvore, eu corria muito, eu tive uma infância de rua, de bagunça. A gente cresceu com um monte de amigos, assim. Minha mãe mora no Se eu mesmo... contar o que eu fazia, a senhora corre e nunca mais fala comigo. Eu era terrível. Não, eu não dei trabalho assim. Eu me machucava muito porque eu vivia pendurada. E eu caía... Não, os vizinhos odiavam nós. E quando o vizinho odiava nós fazia cada coisa que até Deus duvida. Meu Deus. Não, o máximo que os vizinhos brigavam com a gente é que a gente tinha uma brincadeira que era pé na lata. Imagina isso 10 horas da noite, você metendo o pé na lata e um sai correndo buscar a lata e os outros se escondem. Vocês já brincaram disso, gente? Meu Deus. Então tinha. Mas o que acontecia é que era tudo os filhos dos vizinhos, assim, na rua. Então não tinha muito o que reclamar, não, estava todo mundo junto. Ó, vamos ver aqui, ó, o ciclo. Vamos ver como acontece em nós e aí a gente retoma o ciclo. Mas, de modo geral, quando ocorre a infecção, através de ingestão de alimento, de água contaminada, de ovinhos na terra, na verdade, ocorre a penetração na circulação e, geralmente, essa larva vai para os alvéolos pulmonares. Por isso que pode ter pneumonia. E muito engraçado, vocês vão ver que vocês olharem o slide. Aliás, já enviei tudo lá, tá? Para vocês. Tá assim, ó, nos alvéolos, é que eu achei isso mais didático, mas não gostei dessa parte. A larva se desenvolve até ficar grande demais. Quer dizer assim, desenvolveu, adquiriu um estágio mais avançado. A larva move-se para a traqueia, porque está lá nos alvéolos pulmonares. Então, ela adquire motilidade e retoma. Quando retoma para a traqueia, a tendência é a gente engolir. Então, vem para a faringe, você engole. É esse o ciclo da ascaris. E aí, quando você engole, então, no sistema digestório, então, ela vai se desenvolver, segue pelo estômago até o intestino. E aí, no intestino, se transforma no verme adulto. Então, se ocorreu no intestino a formação de verme adulto, ocorreu a formação de macho e fêmea. Eram vários, macho e fêmea. Ocorre a cópula dentro da gente, ocorre a liberação de ovos dentro da gente. Os ovos, os adultos podem até ficar, embora antes, às vezes, via-se os adultos saindo, né? Sendo liberado com as fezes. Mas os ovinhos, se os adultos não forem liberados, os ovinhos são liberados com as fezes. Aí as fezes, então, de novo, contamina o ambiente, fica no solo, ocorre a ingestão. Como elas são menores, elas ainda penetram a circulação, atingem os alvéolos, onde elas têm capacidade de desenvolvimento. Volta para a traqueia, vai para a faringe, engole e desenvolve no intestino. Então, qual que era a questão da ascaris? Por que a gente não vê tanto falar de ascaridíase hoje? Uma que se a gente toma o vermífugo, digere, você nem fica sabendo se você teve. Outro que hoje a gente não tem mais contato, você não ingere. Então, hoje a gente não vê falar tanto que passou mal, deu verme, né? Que era o típico de... Primeiro que não tem geração espontânea, não é da verme. Mas ele saía. Então, aqui, ó. Com isso, durante esse ciclo de ir lá para a traqueia, de voltar, de ser reingerido, né? Ir para o sistema digestório, ter a fecundação no intestino, sair os ovinhos nas fezes, o que pode acontecer? Então, quais os sintomas da ascaridíase? Febre, dor no abdômen, imagina, tá lá no seu intestino, um monte de verme. Diarreia, porque elas estão lá, elas estão alimentando do que você está se alimentando de parte do seu tecido, liberam secreções, vai soltar o intestino. Então, pode dar náuseas, pode dar dor de cabeça, pode dar tontura, pode dar bronquite, porque elas instalam nos alvéolos, ou pneumonia, convulsões. Então, imagina todo a alteração desse metabolismo todo do seu corpo, esgotamento físico e mental, porque o corpo tem que se adaptar. Então, imagina febre e tudo isso junto.
Mas precisa ter uma galera boa, né? Eu não quis pôr fotos feias para vocês, não, mas eu tenho. Eu tenho foto dela no intestino, mas eu não quis fazer isso, não, porque eu já falei tanto em... Mas coloca, já assanhou, deixa nós ver. Ah, bom, eu tenho em outros slides aqui, não coloquei. Porque eu já falei tanto no macarrão, eu falei, vão me matar. Ó, por exemplo, para falar da elefantíase, eu coloquei uma foto discreta aqui. Mas, na verdade, tem no testículo, tem nas mamas, feminina, e nas extremidades do corpo, pé, mão. Tem uma foto, bom, se tiverem curiosidade, vocês podem procurar também. Mas tem uma foto de um homem na cama, assim, que é incrível, não dá nem para ver direito o que é o que no corpo dele. E, nossa, isso é muito, muito triste. Vamos lá. O anterior era a ascaridíase. É feio, né, Vitória? Eu não sou muito fã dessas coisas tristes, não. Eu prefiro, mesmo falando de verme, falar que eles são bonitinhos. Não é melhor assim, Vitória? Tem umas coisas muito feias. Se vocês... Uma busca rápida de elefantíase aí no celular de vocês, o negócio é feio. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um aqui, ó. Elefantíase. Ou filariose linfática. Por que linfática? Porque filariose, na verdade, as filárias é um grupo de nemato. Linfática, que é essa que ocorre o aumento de tamanho. Imagem. Misericórdia. Ó, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu pôr aqui. Meu Deus. Olha, meninas, que horror, que judiação. Para, né? É feio o negócio. Esse nunca mais vai ser papai na vida. Não vai, judiação, né? Olha aqui, uma... Nossa, que horror. Olha aqui, uma mulher, ó. Não, Deus meu, vamos parar com isso. Vamos lá. Então, deixa a perninha aqui que a professora colocou que é mais bonitinho. Filárias, na verdade, é um grupo de nemato. E entra, então, um mosquito culex. Mosquitos, na verdade, são diferentes de moscas. Mosquitos são todos os pernilongos, que é esse formato aqui. Aqui nesse exemplo está o macho e a fêmea. Na verdade, a gente percebe pelo aparelho bucal. Esse daqui é o macho, esse daqui é a fêmea. Então, o que acontece no ciclo de vida da filariose linfática? Porque tem várias outras filarioses. A elefantíase. Por que elefantíase? Porque é aumento de alguma parte do corpo. Por quê? Porque bloqueia o sistema linfático. Então, o sistema linfático, ele acompanha o sistema circulatório e vai voltando para a circulação todo o excesso de líquido das células do corpo, dos tecidos do corpo. Por isso que a drenagem linfática deixa o corpo modeladinho. É real? Reduz medida, 3 centímetros na massagem. Tudo bem, só que você tem que continuar fazendo, porque depois volta. Então, o que eles fazem na drenagem linfática? A gente tem os linfonodos, que são os que inflamam as ínguas, no pescoço, aqui na axila, na virilha. Então, eles drenam para essa região. Se drena, te desincha, reduz medida. Então, quem pode faz drenagem 2, 3 vezes na semana, não tem retenção de líquido, por isso que perde medida. Aí, nesse caso aqui, é o contrário. Como bloqueia o funcionamento do sistema linfático, a região que está sendo bloqueada não retira o líquido, e aí o tecido vai inchando, vai inchando. É muito comum em homem. Então, nas extremidades, as pernas, os braços, mas nas mamas e nos testículos. Então, aqui, ó, o ciclo. No caso, a filária envolvida aqui é a Vokereria bancroft. Então, o mosquito faz repasto sanguíneo. Todo culex transmite a filariose? Não, só o que estiver contaminado por esse nemato. O que é repasto sanguíneo? Ele se alimenta de sangue do ser humano. Quando ele se alimenta de sangue,
no ser humano, ele deixa, porque está no aparelho bucal dele, essas filárias, esse nemato. E aí, o que acontece? No ser humano, ele vai direto, como foi para a circulação, e são pequenininho, e tem relação, e tem passagem, né, de líquido do tecido para os capilares sanguíneos, assim como o sistema de circulação linfático. Esses vermes atingem os canais linfáticos. Atingindo, produz microfilares, que é uma fase delas, e migram até, então ficam todos os canais linfáticos e sanguíneos. Como elas estão desenvolvendo nos canais linfáticos, elas impedem o funcionamento. E aí, nas extremidades, aumentam de tamanho. Então, uma pessoa contaminada, o mosquito vai lá, o primeiro mosquito, né, para iniciar o ciclo. Em algum momento teve que começar esse ciclo com esse mosquito contaminado, seja de um ser humano que teve que adquirir, em algum momento começou. Mas ele retoma desse jeito. O mosquito se alimenta de sangue humano, adquire essas filares, no caso a Wuchereria bancroft, e aí passa essa microfilária, elas entram, então, no mosquito, no intestino médio, se desenvolve, fica no sistema digestório, fica no aparelho bucal, faz repasse sanguíneo, então passa para outro ser humano que não estava infectado, ele passa a ser infectado. Então, precisa ser mantido esse ciclo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Eu pensei que eu tinha colocado os sintomas da filariose. Pode ocorrer febre também, muita dor muscular. Imagina a pressão nessas extremidades toda dilatada, toda inchada desse jeito. Imagina o aumento do peso do corpo, o desconforto. Alguém já viu na rua alguém com... Geral, eu já vi na rua, e era os pés. Alguém já viu alguém com elefantismo? Na rua, em algum lugar? Já viu? Alguém? Alô, professor? Tem alguém aí, por favor? Alguém conversa comigo? Esse aqui é o ciclo, então, da elefantíase. Ninguém falou, não, eu vi, já vi. Na rua, é bem triste, é bem triste. Aqui mostrando, então, a pessoa e depois quando foi infectada. Então, são ciclos, na verdade, que depende de um hospedeiro, né? Um definitivo, na verdade, que é onde ocorre a reprodução, mas precisa do hospedeiro intermediário, que é o mosquito. No caso da Ascaris, não tem hospedeiro intermediário. É a Ascaris e o homem, Ascaris e o homem, Ascaris e o homem. Coloquei esse daqui, que é comum, não é comum mais não, mas comum nos livros, a oxirose. Vocês lembram dessa doença no ensino médico? O professor falava que era da coceirinha? No ânus? Vocês lembram dela? Esse daqui também é direto. O que acontece aqui? Na verdade, o homem ingere os ovos com as larvas, o Enterobius vermicularis é o Oxyurus, é um nemata, a larva eclode no intestino, e os adultos se formam, ocorre a cópula, as fêmeas engravidam, vai para a região anal, e ali é onde as fêmeas, na verdade, elas se alimentam, porque elas estão com os ovinhos. E aí, o que acontece? O fato da fêmea estar ali na região do ânus, se alimentando, coça. Vocês não lembram disso? Da doença de coçar o ânus? Aí os homens ficam... Não? Lembra, Vitória? Lembro, não. Não lembra, não? Essa é uma comum que tem eu acho que a maioria dos livros didáticos, inclusive livros de ensino médio, tem. Porque, antes era, como era mais frequente, o povo tirava sarro, era qualquer coisa que alguém coçasse a parte posterior do corpo, entendeu? O pessoal tirava sarro, mas hoje não é mais comum, ninguém sai coçando mais nada, não. Aí falava, tá com oxiúros. Por quê? Mas é um ciclo também direto.
Não tem o mosquito, um hospedeiro intermediário. É exatamente ingestão por ter ovinhos no meio ambiente, ovinhos na terra, ingere, mas está relacionado tanto a ascaris quanto a oxurose, ela está relacionada a saneamento, né? Ninguém sai mais fazendo cocô, né? Deixando fezes no ambiente. Então, a chance disso acontecer é menor. E aí, o que acontecia, então? Se está ali, qual que era a questão da coceira no ânus? A questão da coceira era porque as fêmeas estavam se alimentando e se movendo ali mesmo e colocando ovinhos. Então, nas pregas do ânus ficavam ovinhos, por isso o incômodo. Irritabilidade, sono inquieto, estava coçando, prurido intenso, porque, imagina, tinha os ovos, aí a criança coçava e machucava, aí começa a secreção de inflamação, e depois já envolve a infecção secundária por outras bactérias no lugar, vômito, dores abdominais, que está no sistema digestório, imagina dor na barriga, e aí tinha fezes com sangue, porque machucava mesmo. Esses aqui são os mais comuns. Então, a gente falou da ascaridíase, da elefantíase e do oxiúrus. A ascaridíase e os oxiúrus é direto. E a reprodução, a cópula ocorre no sistema digestório. E o tratamento, professora? É só remédio? Aqui na verdade, hoje, para todos esses, todos os vermes, tanto os platiomintes quanto nemata, tem os vermífugos exatos, hoje já sabe, inclusive para o Covid, tem um monte de vermífugo sendo testado. Só que agora, Vitória, o que acontece? Antes ainda, tem que passar pomada, né, se tiver lesão, aqui, igual se for do oxiúrus, mas toma medicação, porque como está no sistema digestório, eles já são eliminados. A diferença é que o tratamento de antes, quando tomava alguma medicação, era só matava eles, ou às vezes nem matava, induzia no caso das tênis, que eles fossem removidos, porque enfraquecia e eles deixavam de ficar fixados no sistema digestório, dentro do intestino. Então, eles saíam com as fezes. E aí, a mãe acabava sabendo se a criança estava com verme ou não, porque ia fazer as necessidades e via. Hoje não. Hoje, a maioria dos vermífugos digere. Então, é recomendado, por mais que a gente não mexa com terra, as condições de higiene... Eu já tomei bastante, hein? Remédio Então, verme. mas é recomendado. Todo ano, 2 vezes por ano. Hoje você compra na farmácia umas balinhas, umas gomas e sai mascando. Então, é recomendado sim. Por mais que a gente não, hoje tem umas condições sanitárias melhor, pode continuar. Então, todos eles vai ter. A gente não chama de antibiótico, porque o antibiótico, na verdade, fica para as bactérias. Mas, na verdade, você mata eles. E a maioria das vezes digere, nem fica sabendo se tinha. Vocês dão remédio, vocês têm cachorro, vocês dão remédio para cachorro. O de cachorro não digere. Não é? Não sai das fezes? Nossa, mas na minha cachorra, uma vez ela teve, eu vi tudo branquinho no chão, os verminhos. E sai vivo às vezes, não é? Ai, tudo nojento. Então, e era assim com a gente, porque eles são induzidos a enfraquecerem ou a descolarem da parede do intestino e sai no bolo fecal. Hoje não, os nossos que a gente toma já digere, você nem fica sabendo se você teve ou não. Mas imagina, você fazer fezes e sair igual cachorro, gente, leva um susto, mas era assim. Os primeiros eram assim. E então sempre vai ter, hoje tem a medicação assim, e aí é lógico que para cada uma delas você vai tratar os sintomas secundários. Então, se estava com pneumonia, no caso da astra, se é dor no corpo, e aí as outras medicações normais, tá? E se tiver lesão também, as pomadas, assim. Mas hoje está tudo mais tranquilo. E qual que é a relação evolutiva desse filo para a gente encerrar aqui os vermes? Primeiro que assim, vocês lembram que antes era chamado de asquelmintes? Lembra dessa terminação?
na verdade, é porque envolve outros grupos, tem outros grupos menores, por exemplo, assim, a gente chama de nematóide, os nemata, que é o da Ascaris, e nematomorfa, que, na verdade, é um grupo parecidíssimo, eu coloquei a foto aqui, que parece uma Ascaris mesmo, mas eles têm uma fase larval, e aí então é classificado como outro, as estruturas excretoras são outras, por isso que é nematomorfa. Então, acho assim que a origem dos nematos, na verdade, não é exclusiva. Durante a evolução, veio numa linhagem que formou um grupo que é chamado de nematóide, que no caso entra o que era chamado antes de Askelmintes. É um grupo que todos eles, os representantes, têm uma faringe, que é epitélio muscular, porque agora está todo organizado o sistema digestório, lembra que tem sistema digestório completo, e tem estruturas, igual a gente viu, as sensilas, ou papilas sensoriais na região da boca, que faz com que tenha uma simetria radial. Essa é uma das características de um grupo maior, que inclui os nematas. Por isso, não acha que os nematas são um grupo sozinho. A primeira característica é essa, evolutiva. A segunda é dentro do grupo, porque a gente separa em fasmida e afasmida, que é com os fasmídeos e sem os fasmídeos. Então, já tem dentro do grupo. Acredita-se que os parasitas sejam modificados. Além disso, a estrutura excretora, lembra que é formato em H? E que nos parasitas, na verdade, faltam algumas células, as células renite. Então, acredita, sim, que a característica evolutiva inicial seja os táxons de vida livre, que tem aquelas células, a estrutura inteira. E depois, na modificação, formam os parasitas. Então, dentro do grupo, primeiro os de vida livre, depois os parasitas, mas para ser formado o grupo que eles não surgiram evolutivamente sozinhos. A evolução deles, a linhagem deles esteja, na verdade, relacionada à formação de um grupo maior, que eram os Askelmintes. Por isso que hoje a gente chama de nemata. Ok? E assim a gente encerra. Chega de vermes, nós vamos falar de Anélida no próximo bimestre.